Olá, futuros Data Scientists! Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Nessa sequência de vídeos, nós vamos falar sobre a inferência estatística. Essa super aula de inferência estatística vai estar dividida em 4 partes. Na primeira parte, esse vídeo aqui, eu vou dar a introdução e vou falar da terminologia. Essa introdução é muito importante para que você entenda o que inferência estatística faz. Então eu vou falar sobre população, amostra, sobre variáveis. É uma aula bem fundamental. Na segunda parte, eu vou falar sobre o intervalo de confiança. Na terceira parte, eu vou falar sobre o teste de hipóteses. E na quarta, a gente começa a aprender sobre a teoria e tudo que está por trás da análise de regressão. E aí, quer aprender inferência estatística? Vem comigo! Então, aqui está a divisão desse curso de inferência estatística, dividida em 4 partes. Vamos ver nessa aula, introdução e terminologia. Numa segunda parte, teremos o intervalo de confiança, depois o teste de hipóteses e, numa quarta parte, a regressão linear. Então, vamos começar com a introdução e terminologia. Primeiramente, o que é a inferência estatística? Numa definição, numa frase, a inferência estatística é um processo de inferir características de uma população por meio de uma observação de uma amostra. População, amostra? Vamos ver em mais detalhes. A população consiste em todos os itens de interesse. Podem ser pessoas, produtos ou negócios, etc. Geralmente, as pessoas confundem, quando pensam em população, pensam em população geográfica, a população brasileira, a população mundial, mas não é bem isso. Na estatística, a população são todos os itens que você gostaria de analisar. E a amostra, ela é um subconjunto da população. Então, tem toda a sua população, todos os itens que você gostaria de estudar. Raramente você vai estudar todos os itens que você gostaria, então você vai tirar uma amostra disso. E aí tem 2 termozinhos que eu gostaria de comentar aqui, que você de repente já ouviu falar. O primeiro é a observação. A observação estatística ou observação amostral é um único item da amostra. Uma amostra feita de várias observações. E um outro termo é o censo. O censo é a amostra que consiste na população inteira. Agora, estamos em 2020 e é o ano do censo demográfico do Brasil. Aliás, vários países eles fazem o censo. O censo ele é feito a cada 10 anos, onde um agente vai na residência de toda a população. Nesse caso, a população de interesse é a população brasileira, é a população demográfica, e eles coletam alguns dados. E um dos motivos para fazer isso é a contagem da população, mas só tem várias análises que eles fazem. Um exemplo aqui seria, um exemplo não falando em pessoas e população geográfica. Vamos supor, eu quero analisar todos os empreendimentos na internet, quanto tempo demora até que eles façam a primeira venda? Então, a minha população são os itens de interesse. Seriam o quê? Todas as empresas que abriram um negócio na internet. E de cada empresa, eu gostaria de analisar quantos dias até a primeira venda. Só que é muito difícil eu conseguir coletar a informação de todas as empresas que têm um negócio na internet. Então, eu tiro uma amostra. Eu vou coletar algumas delas e fazer uma análise a partir disso. Isso seria a inferência. Outra coisa também que eu gostaria de deixar claro aqui é que existem vários tipos de amostra. Existem, não vários tipos, mas vários jeitos de você coletar a amostra. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Se você faz um curso de estatística, ou se você tem interesse, ou mesmo se você não tem,
Tem uma grade no curso de estatística, um semestre inteiro, onde você aprende somente desenho amostral. Então, é uma coisa bem maior e bem mais complexa. Tem vários tipos de você desenhar uma amostra, né? De você tirar uma amostra corretamente, porque, claro, no meu exemplo, se eu quero dados de empresas da internet, eu não vou somente contactar umas 5 empresas que abriram negócio num determinado ramo, vamos supor, no ramo da educação, e coletar a informação deles, porque não vai ser representativa. Então, a amostra tem que ser representativa e tem várias formas de fazer isso. Tem a amostragem aleatória, a amostragem por área, a amostragem estratificada. Tem vários jeitos. A gente não vai estar aqui coletando amostra. Quando eu der exemplos, a gente vai supor que essas amostras são representativas, mas eu queria deixar isso claro para você ter em mente que se você realmente estiver fazendo um trabalho de campo e tem uma população de interesse e você tem que coletar a sua amostra, tem um passo a mais para fazer em relação a isso. Mas aqui o que eu queria mesmo, o que eu quero fazer é dar uma introdução a esse tópico e falar das terminologias dos termos. Eu quero que você entenda o que é uma população e o que é uma amostra. E que essa amostra deve ser representativa da população. Ela tem que ser bem parecida com a sua população de interesse, porém menor. Mas então, por que a gente precisa de amostra? Por que a gente já não vai na população e coleta informação da população? Pronto, muito mais fácil, não é? Não necessariamente. Então, a gente viu a definição da inferência estatística e aqui eu quero falar 2 outros termos, né, para a gente entender melhor essa área. Um é a estatística amostral e o outro é o parâmetro da população. Então, aqui a gente tem essa definição, né? Na inferência estatística, uma estatística amostral é usada para estimar um parâmetro da população. A gente viu, logo na introdução aqui, que a inferência estatística, ela usa uma amostra para estimar a população. Só que essa informação que a gente vai coletar da estatística, a gente chama de estatística amostral. E a informação que a gente quer estimar da população é o parâmetro da população. A estatística amostral e o parâmetro da população representam a mesma coisa. Essas são só terminologias ou denominações, são só nomes que a gente dá para quando a gente faz as análises, a gente conectar o nome à pessoa, saber o que é o quê. Né? Então, no meu exemplo, eu quero saber quantos dias que passam até uma empresa fazer sua primeira venda. Esse número de dias é o que eu quero saber, é o parâmetro da população. Porém, para eu saber, seria no caso o número médio de dias, né? Porque eu iria coletar os números de dias de várias empresas e tirar uma média. Então, como eu não posso ir em cada empresa e saber a informação de cada empresa, eu vou tirar uma amostra que é representativa e dessa amostra eu vou coletar o número de dias, é a mesma informação, número de dias, e tirar a média. Então, essa vai ser a estatística amostral, porque é da amostra. Mas tá, vamos voltar à pergunta inicial. Por que a gente precisa tirar a amostra? Por que a gente não vai na população? Não é melhor? Não necessariamente. Então, aqui temos a pergunta, né? Por que não coletar os dados da população inteira, que seria o censo, para ter o valor exato do parâmetro? Porque a estatística, ela está estimando o parâmetro. Mas por que a gente não vai direto na fonte? Primeiro motivo, geralmente é impossível coletar todos esses dados. Imagina nesse meu exemplo, todas as empresas que têm um negócio na internet, que fazem vendas pela internet. Imagina eu conseguir contactar e coletar essas informações. É muito, muito difícil. É claro que, dependendo do que você está querendo analisar, a sua população pode ser atingível, pode ser uma coisa fácil de coletar. Né? Vamos supor, você está querendo analisar o número
de não sei, jogadores na Copa, o número de gols, né, na Copa. Então, a Copa tem um número limitado de jogos, então você pode entrar na internet, ver a última Copa, quem jogou contra quem, e analisar ali o número de gols. É uma coisa que dá para ser coletada, você não precisa de uma amostra. Mas agora imagina quem é da área de biologia e analisa alguma coisa das bactérias. Imagina, não tem como você coletar informação de todas as bactérias, você tem que tirar uma amostra, certo? Então, geralmente você precisa tirar uma amostra, é por isso que a gente faz isso. E um outro motivo é que pode ser muito caro coletar as informações da população inteira. Quando eu digo caro, são dois tipos de caro. É caro, custoso, né? Você coletar. E o segundo é tempo. Você vai levar muito tempo para coletar informações da população inteira, enquanto se você tiver uma amostra representativa, a estatística que você vai tirar dali, ela vai ser muito próxima ao valor exato do parâmetro da população. Por isso que é importante você ter uma amostra que seja uma boa, que seja bem representativa da sua população por causa disso. E eu falei anteriormente sobre o censo, que no Brasil, em outros países também, o censo é coletado a cada 10 anos, né? O último foi em 2010, agora 2020 está sendo coletado de novo. E esse é o motivo. Por que se coleta a cada 10 anos? Nossa, quanto tempo! Por causa disso, é uma coisa muito difícil, é muito custosa de tempo, de dinheiro, para você ir na casa de cada pessoa e pegar informação daquela família, né, ou daquela habitação. Então, eles não podem fazer todo ano. É muito difícil mesmo. Então, é por isso que faz a cada 10 anos, porque é uma coisa muito completa, digamos assim. Então, vamos falar agora mais sobre parâmetros e estatísticas. Aqui a gente tem, né, essa coluna aqui são os parâmetros, e parâmetro é da população, e as estatísticas são da amostra. Então, se eu falar para você assim, vamos estimar o parâmetro, você já sabe, o parâmetro da população. Pensa só, PP. Olha aqui, PP. Não sei o que do parâmetro. Já sei que parâmetro é da população. Tá bom. E estatística da amostra. Você vê aqui vogais. Vamos aqui estimar essa estatística. Quando a pessoa fala, vamos estimar essa estatística, vamos analisar essa estatística, você já sabe. A estatística é um valor coletado da amostra, certo? Então, geralmente, quando a gente faz análises, né, dos dados, existem alguns números que a gente tem um interesse. Eu acho que o mais famoso é a média. E aqui, a média da população, ela é representada por esse símbolo. Esse é uma letra grega que se chama Mi. Esse Mi, ele é a média da população. E esse aqui tá meio cortadinho, mas aqui seria um X barra. No topo do X tem uma barra assim, mas aqui tá cortadinho. Essa seria a média amostral. Então, se você tem dúvida, você já estudou estatística, mas você nunca entendeu. Às vezes você vê o X barra, às vezes você vê o Mi. Quando que usa X barra, quando que usa o Mi? Esse é o motivo. Quando você vê o Mi, ele está falando da média da população. Quando ele mostra o X barra, é a média da amostra. E, de novo, a média da população é o valor final que a gente quer obter. Mas como é difícil e custoso e leva tempo e leva dinheiro, o que eu tenho é da amostra, que deve ser, esses valores devem ser bem próximos. Mas é claro, nas aulas de inferência estatística, a gente vai analisar a parte numérica e ver mais em relação a isso. Aqui eu estou só trazendo para você essa terminologia para você entender os nomes quando eu começar a dar o material. Um outro termo que você já deve ter ouvido falar é o desvio padrão. O desvio padrão é simbolizado por esse símbolozinho aqui, que é uma letra grega, chamada sigma. E
Na estatística da amostra, ela é representada pelo S, pela letra S. E, similarmente, a variância. A variância, ela é o desvio padrão ao quadrado. Então, os símbolos são os mesmos, só que ao quadrado. Então, a gente tem aqui o sigma ao quadrado e a estatística da amostra é o S ao quadrado. E um outro parâmetro que a gente pode estimar também é a proporção. A gente quer calcular a proporção, por exemplo, de mulheres, de alguma coisa. Então, a gente não quer saber a média, a gente quer realmente saber a proporção. Proporção seria um percentual. E no parâmetro, né, a proporção da população é representado, parece um P, mas isso aqui é uma letra grega chamada Rho. E a estatística da amostra é um P, com a barra. Essa barra, não sei por que está cortada, mas ela é uma barra assim, em cima da letra toda. Então, o que a gente pode ver em comum? Que quando a gente fala em parâmetros da população, nós usamos letras gregas. E em qualquer problema que você for ver em estatística, em qualquer língua que você for aprender, essa é a terminologia usada globalmente na matemática, né? Foi definido esse padrão. E quando a gente quer saber informações da amostra, nós usamos essas letras do latim, que é do alfabeto que a gente usa, né? É o X, o S, o P. Lembrando que quando a gente trata de média e proporção, tem uma barra no topo. Então, essa é a diferença. Caso, eu já vi esse sigma aí, eu não entendi o que é. Se você ver esse sigma, ele é o desvio padrão da população. E eu gosto muito desse desenho aqui, porque ele define tudo que eu falei até agora. Ele é tipo um resumo, né? Então, primeiro, vamos ver aqui. A estatística da amostra, ou estatística amostral, é calculada dos dados da amostra. E o parâmetro da população, ou parâmetro populacional, é calculado dos dados da população. Então, nesse desenho aqui, o que a gente tem? A gente quer saber uma informação sobre a população. De novo, não necessariamente é a população geográfica. A população podem ser empresas, podem ser animais, podem ser objetos, depende do que você quer estudar. Mas eu tenho uma população geral. E o que eu consigo coletar, porque é mais fácil, é mais atingível, é informação sobre a amostra. A amostra é ali um pedaço, um subconjunto da população. Da amostra, nós tiramos a estatística, lembra? Vogal, vogal. A estatística X barra, aqui a barra está inteira. Esse X barra, ele é a média amostral. E com esse X barra, nós fazemos a inferência sobre o Mi, que é o parâmetro da população, e o Mi, ele é a média populacional. A gente viu que existem vários parâmetros, né? Tem o parâmetro da média, tem o desvio padrão, tem a variância, tem a proporção. Esse símbolo Mi é da média populacional, assim como o símbolo X barra é a média amostral. Então, a gente usa a média da amostra, que é o que a gente coletou, para estimar a média da população, que é o que a gente quer saber, mas a gente não tem acesso. Vamos ver aqui um exemplo. Saiu no jornal The New York Times que o iPhone 4 da Apple tinha um defeito. Os usuários estavam reclamando que a recepção é muito fraca e às vezes a ligação caía do nada. E eles pagam, né, um telefone caro. É claro que hoje em dia já existe iPhone, nem sei mais, 12, 13. Esse é um exemplo antiguinho, mas na época as pessoas esperavam muito do telefone da Apple e elas ficaram muito surpresas que veio com esse defeito. Então, uma pessoa fez uma pesquisa rápida dentro de uma Apple Store, né, uma loja da Apple, e descobriu que 2% dos usuários do iPhone 4 tiveram experiência com esses problemas. Então, aqui vem as minhas perguntas. Qual é a população nessa situação?
qual é a amostra nessa situação. E os 2%, eles são considerados parâmetro da população, PP, ou amostra estatística? Ou seria estatística amostral também. Então, pausa aqui um minutinho, lê o problema e tenta responder essas perguntas. Então, e aí, vamos ver a resposta? A população seria todo mundo que eu gostaria de estudar. Se eu pudesse, quem eu gostaria de estudar? Como eu quero ver o número de pessoas ou a proporção de pessoas que têm problemas com o iPhone 4, idealmente, no mundo ideal, eu gostaria de analisar ou entrevistar todo mundo que tem um iPhone 4, porque aí eu poderia, essa seria a minha população. Todo mundo que tem um iPhone 4, eu poderia perguntar, aí, você teve algum problema, não sei o quê, e aí eu calculo a minha proporção, certo? Porém, neste exemplo, eles não fizeram isso, eles não entrevistaram todo mundo que tem um iPhone 4. Quem eles entrevistaram? Essa é a minha amostra. A amostra as pessoas que eles coletaram os dados, né? Então, aqui a gente tem, em uma pesquisa rápida, em uma Apple Store, numa loja da Apple, descobriu-se que 2% dos usuários de iPhone tiveram experiência. Então, eles coletaram os dados de usuários do iPhone 4 dentro de uma loja da Apple. Então, a amostra são usuários do iPhone 4 de uma loja específica da Apple. Então, eles escolheram uma loja e perguntaram para as pessoas ali daquela loja somente. Então, a gente vai para a terceira questão. Os 2%, eles são considerados o parâmetro da população ou eles vêm da amostra? É uma estatística da amostra. Então, e aí, o que vocês acham? Os 2%, eles são uma estatística, certo? Porque ele é um número obtido, é a proporção obtida da amostra. Eles não coletaram, eles não entrevistaram todos os usuários do iPhone 4, somente aqueles daquela loja. E nessa loja, eles descobriram que 2% tinham esse problema. Então, esses 2% são uma estatística da amostra.